Fala, Ronaldo. É que enfim, né, velho? Tô esperando aqui meia hora já, caralho. Desculpa aí. Pô, E minha aí, mãe como é que chegou tá? hoje, tava lá na minha sogra, mas tá tudo bem, graças a Deus. E vocês? E aí? Bem também? Também. Bom demais. E o filhão, tudo certo? Tá bem, tudo bem. Tá dormindo? Tô. Não, você não, ele. Não, tá todo mundo dormindo bem, tá funcionando aí a rotina. Bom demais. Só esse Bom, calor aí então, tá difícil. Ô, qual que é o canto hoje? Desculpa aí, é o 9. É o 9. Eu fiquei na dúvida. Desculpa aí. Pronto. Pode continuar aí, Edmar. Ó, passando vontade na gente. Nossa, cara, não fala não, meu estômago não tá podendo. Charutão, cara, já fez horas já. Pois não, é que o Gabriel tinha comentado, né? Como é que o autor aí, ele conseguiu descrever usando uma analogia dos rios, né? Que os rios, que a imagem das tropas do turno era como se fossem vários rios se encontrando no mar, né? Foi isso, né, Gabriel? Vários leitos de rios se encontrando num rio maior, né? Porque ele faz alusão a rios, né? Faz ao rio Nilo e faz ao Ganges também. Pois é, muito massa, leitos né? do rio num grande mar, né? Eu falando, pô, assim. É muito da hora. Aí é por isso que eu tava com aquela viagem ali, com aquela pira na oferta de libação dele. Tipo, entendi. Entendeu? Entendi. É por isso que entrou na minha cara. Cara, ele derramou água na água. Não, ele bebeu a água. Tipo, aí foi pro saco minha analogia, né? Minha ideia aqui. E aí, o que a gente tá falando aqui, Ronaldo, que o principal fato desse livro todo, que as coisas todas giram em torno, é de que o Enéas não está presente. Tipo, o Enéas não está nesse canto. Assim, então, tudo que acontece tem uma relação com isso, né? Tipo, tá acontecendo porque o Enéas também não está ali, e tá acontecendo dessa forma porque o Enéas não está ali. Então, tem uma relação ali, com uma comunicação com isso, né? Uhum. E acho que até agora foi o primeiro canto que o Enéas não está, né? Primeiro livro, né? Exato. E é engraçado, entre as várias paralelos, entre os vários paralelos aqui que Virgílio faz com Homero, esse aqui é muito um paralelo com a Ilíada, né, obviamente, né, mas com aquele momento da guerra de Troia em que o Aquiles está ausente. Uhum. O Aquiles fica ausente e as coisas acontecem de tal forma que o Aquiles fica ausente. Aí tem o autor aqui, eu mandei para vocês, o Chateaubriand, falando disso, falando aqui uma analogia, aqui um paralelo da ausência de cada um deles, e aí o Odorico, com o brilhantismo maranhense dele, brasileiro, raiz, ele colocou, falando, não, mas eu vou além do que Chateaubriand disse, porque o paralelo aqui é diferente, porque são opostos. No sentido de que, enquanto a ausência do Aquiles fez mal para a guerra, a ausência do Ulisses, para não ser injusto aqui, só vou achar o termo que ele usou, mas a ausência do Ulisses é uma coisa que agora que a gente vai ver bem nesse parte que a gente está, é diferente, cara, é ordenada, entendeu? A ausência do Enéas, no caso. Do Enéas. Pois é. E o Enéas deixou tudo ajustado lá, né? Falou, se o pessoal vir onde estiver aí, vocês não saem não, fica aí dentro aí. Foi massa, né? Meio que ressalta a importância do pessoal mais velho quando tem o pessoal mais novo, né? Que é mais doidão, mais destemido. E que acaba que traz muito essa imagem dos dois jovens ali, né? Do Niso e do Euríola, né? Que, pô, sei lá, o jovem cansa, né? Ele precisa de uma certa ação, né? Também. Exato. E esses jovens teve por outra vez também, né? No final do canto tem outros dois jovens ali que também fazem uma cagada muito similar, né? Os que abrem a porta lá, né?
deixam a Exato. porta aberta, né? Tipo, como uma forma de atrair o exército inimigo, eles chegaram a lutar com o turno, né? Tipo, assim, os caras é muito sem noção também. Obviamente, né? Dentro das proporções, eram 2 colunas, 2 gigantes, né? 2 grandes homens e tal, não sei o quê, mas, cara, eu li, esse canto tá repleto disso, cara. Tá repleto de gente impulsivamente fazendo algo, tentando ser grande, mirando é muito, esse canto é muito bom, cara. Ô, Ronaldo, tá falando aqui pro Edmar, cara, esse canto é um dos melhores de longe, mano. Esse livro aqui, o 9, é muito ação, assim, uma atrás da outra, um monte de coisa rolando, sabe? Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. E tem uma coisa legal aí, que é o filho do Enéas aí tomando frente e matando o cara lá com a flecha, né? Tem isso aí também. Mas antes disso, é porque esse que eu falei já é quase no final, né? Antes tem aqueles 2 jovens lá que tem a ideia de sair à noite pra mandar mensagem pro Enéas, né? Essa parte aí da despedida deles, eu senti que o autor ele quis dar um tom mais dramático na coisa, né? Tem uma coisa mais bem puxada pro sentimento aí, que o pessoal fala um monte de coisa lá, os jovens que estão saindo, ele fala da mãe dele, fala que se ele morrer pro pessoal ir lá acudir a mãe dele e tal. Aquela bem parte legal é essa muito parte. bonita, que é uma parte muito bonita. Então, cara, eu vou confessar pra vocês, a primeira vez que eu tava lendo aqui, aí o pessoal tá indo, o exército do turno lá pra cima dos troianos, e aí fala, cara, Enéas mandou, né, recomendou que acontecesse o que acontecesse para eles não descerem, não irem pra guerra em campo aberto, para eles ficarem nas muralhas, né? Uhum. Nesse momento, cara, a obediência deles aqui foi tão direta, assim, foi tão forte, né, os caras foram tão firmes nisso aí, que eu achei que o Enéas estava lá, entendeu? Eu demorei para lembrar que não, pô, o Enéas nem voltou ainda, o Enéas foi e não voltou ainda. O Enéas não tá aqui. Mas era como se tivesse também, né? Tinha a autoridade dele ali, ficou, a recomendação dele ficou ali, foi acatada, né? Até um certo ponto, assim, ela foi muito bem acatada até, né? O pessoal ficou parado ali, o turno ficou revoltado de, tipo, e todo mundo ficou abismado, falou, cara, essa galera não vai sair para atacar, eles não estavam acostumados com isso, né? Tipo, os caras não vão se mexer mesmo, eu vou bater aqui, vou gritar, vou ofender e eles não vão descer, entendeu? E isso mexeu com eles, né? Eles se pasmaram com a inércia dos teucros, diz aqui, né? É isso mesmo, eu achei legal também como é que o autor fez para descrever, que ele fala assim, tal como o lobo assediando o redil de baleantes ovelhas, sabe? Ele usa a imagem de um lobo lá para fazer essa analogia, descrever esse momento. Achei massa isso aí. Muito maneiro. E para mim ele faz um paralelo muito bom também. Parecia o Aquiles, o turno, vocês sentiram isso, cara? Uhum. Tipo, enquanto um parecia o Aquiles no momento que estava longe da guerra, o outro parecia o Aquiles no momento que estava, tipo, doido na guerra, mesmo com sangue nos olhos, né? O Aquiles bem presente, assim, tipo, a figura do Aquiles. Inflamado de cólera, né? Exato. E aqui no começo, né, depois dessa parte que eles ficam abismados aí com a postura do exército do Enéas, né, ele já faz uma alusão ao Sagitário aqui, né. Aliás, esse trecho inteiro é uma alusão ao Sagitário, né. A fala do turno, né. Quem de vós, jovens guerreiros, por primeiro, juntamente comigo, arrostará o inimigo? Vamos, diz ele, brandindo o dardo e o arremessa aos ares. Nossa, cara, você pegou, hein? Já era. Oh, eu tava tentando pensar que, cara, lá no Cantum teve alguma coisa incendiou, lá no começo, Cantum incendiou o navio deles, não foi? Lá no Cantum, Apolo incendiou, alguma coisa assim? Você teve algum incêndio, Ronaldo? Acho que não, foi no 2, né, o incêndio de Troia mesmo. Teve aquela fúria dos ventos contra as naus, porque
porque Juno pediu lá pra Éolo, né, e tal, e depois Netuno não gostou. Acho que não lembro se alguma coisa incendiou, acho que não. Então, esses incêndios que vai ter agora, né, que vai rolar eu não lembro direito, mas parece que os caras vão botar fogo em alguma coisa aqui, né? Nos barcos. Nos barcos. Então, o Sagitário é um signo do fogo, né? Também. Então, acho que esse trecho inteiro aqui é tipo muitos Sagitários. Pra caralho. Enfim. Esse aí, Edmar, que os meninos estão falando assim, que é muito Sagitário, né? Sagitário é o 9º signo, digamos assim, dentro do zodíaco, né? E nos outros cantos a gente estava olhando, digamos assim, buscando uma espécie de chave de leitura, e muitos deles batem com a simbologia dos signos, né? Então, por exemplo, no canto 4, no livro 4, tem aquele drama da Dido e do Enéas, né? No livro 5 tem os jogos, então no livro 4 seria tipo Câncer, né? No livro 5, os jogos tipo olímpicos ali e tal, em honra do Anquises, né? Que o 5º signo é o Leão. Enfim, a gente estava buscando alguns paralelos, assim, e esse aí parece que tem mais paralelos com o Sagitário mesmo, assim, né? Legal. Nossa. Eu sei poucos signos, né? Por isso que eu tava meio boiando também. Mas, boa. Não querendo forçar, mas parece que em alguns casos está bem marcado, assim. Tá, cara. O último incêndio que teve foi no outro signo de fogo, foi no signo do Leão, que teve incêndio, queimou os navios também. É igual signo, né? É igual signo, não bate tudo, mas alguma coisa bate, né? Alguma coisa bate. Parece que ele ressoa na mesma frequência, assim, né? Mas não é tipo uma coisa literal, assim, não depara, né? Exatamente. Mas essa daí você pegou forte, hein? E jogando o dardo pra cima, né? A lança lá. E o brandindo um dardo arremessa aos ares. Não tem como, né? E é engraçado porque, assim, como eu não tava nos outros dois, eu fiquei, assim... Eu fiquei fazendo meus comentários só comigo, né? Agora eu vou externar alguns, né? Mas o turno enfurecido, ele, assim, tá querendo essa guerra, né? Com muita ira e tal, muita cólera. Ele já não tá mais em plenas posses de si, digamos assim, né? Ele tá como que possuído lá pela Alecto ainda, né? Ele não é mais o turno, digamos assim, né? Talvez não seja desculpável, né? Mas o signo de Sagitário, ele tem um elemento simbólico também muito associado com o Centauro, né? O Centauro, que é esse bicho homem, né? Que tem uma força muito grande, mas também, tipo, ele pode ser muito sábio por um lado, mas por outro lado ele também pode causar muita destruição e guerra e coisa ruim, assim. O Sagitário é meio impulsivo nesse sentido, né? O Centauro no Inferno de Dante é um símbolo de violência. Violência. Então, os violentos lá, os Sagitários estão junto com ele, né? Os Centauros estão lá como um símbolo de violência mesmo, de ira, de violência. Mas ao mesmo tempo tem uma associação forte com o professor, né? O Centauro Quirion lá, que ensinou Aquiles, por exemplo, né? Que ensinou vários guerreiros, né? Mas, enfim, só um adendo aí. Cara, aí tem essa parte que é a metamorfose dos barcos, cara, que pro Odorico é uma das melhores partes, né? E eu não achei tanto que é a melhor parte, né? Legal, mas tipo, não chama atenção igual as outras, né? Eu vi essa parte mesmo. Essa parte do incêndio eu acho interessante, assim, sabe? Mas meio que por outros motivos, assim. Não sei, o que o Odorico fala? Assim, O pela Odorico, construção? lá no primeiro, o Odorico fala, lá no comecinho, no geral aqui, ele fala que tem a metamorfose, que a metamorfose é uma das melhores partes aqui desse campo. Tá. Só que na parte de comentar a metamorfose, ele falou, olha, eu não vou comentar aqui, porque eu vou guardar pro livro 10. Então, tipo, vai ter alguma coisa no livro 10, você imaginou, entendeu? Aí ele não deu spoiler. Ele deixou pra
para falar no livro 10 sobre essa metamorfose. Então, imagino que vai ter alguma coisa sobre isso ainda. Uhum. Uma coisa que eu até queria comentar quando eu estava ouvindo os outros encontros, ali na linha 77, mais ou menos, no meu aqui, quando ele fala que a juventude então voa e as fogueiras despojam de lenha, de achas ardentes, sombrio fulgor os tições longe espalham, fumo e faíscas sem conta para o éter soturno se elevam, que o turno pegou e falou, vamos lá, tacar fogo nos barcos. E aí ele começa, musas, que Deus apartou dos troianos o incêndio horroroso, e repeliu para longe das naus a voragem do fogo. Ele está perguntando, né? Em vários cantos e no passado, em vários livros, e no livro passado e nesse, e no próximo, e é uma tradição dos épicos, né? Invocar as musas. Então, eu sempre acho isso curioso, assim, essa invocação das musas não é à toa, ela é bem marcada em alguns lugares específicos. Então, por exemplo, quando ele vai lembrar dos reis ou que combateram ao lado do Enéas, ele chama as musas. Quando ele vai lembrar dos reinos que combateram ao lado do Príamo, é com as musas. Aqui ele está querendo relembrar de uma história como se, digamos assim, ele precisasse puxar essa inspiração das musas, né? Então, é como se você precisasse pedir essa inspiração para ela vir, né? E sempre me parece que está associado com isso, assim, com um certo pedido de auxílio, né? De inspiração mesmo. Esses dias eu estava lendo um livro de história, até lembrei do Guilherme. É aquele que eu mostrei para vocês, né? Dos Pilares da Independência. E, pô, o cara começou a falar vários personagens, assim, tchan, 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 tchan. E eu falei, eu na minha cabeça pensei assim, nossa, musas, né? Vem aqui e me ilumina, porque essa parte, tipo, assim, é uma parte essencial quando começa a listar guerreiros, listar cidades, listar eventos históricos, que, assim, sem aquilo você não consegue fazer a conexão para a realidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa difícil, né? É uma coisa que precisa de um auxílio. Então, essa parte das musas sempre me chama atenção, assim. Agora ele pediu para as musas, né? Mais pra frente o próprio Virgílio faz isso de novo, né? Ele chama, só que ele faz até diferente, ele chama as musas, mas em especial a Calíope. A Calíope, Para ele poder falar sobre as mortes que o turno causou, entendeu? Tipo, ele queria lembrar detalhes, assim, né? Então é como se a musa, quando ele pede pra musa, é como se fosse assim, o poeta, talvez pegando um ar, né? Respirando pra, tipo assim, agora eu vou dar um mergulho mais fundo. Então agora eu vou chamar a musa. Não sei, eu tenho essa impressão. Gostei. Eu nunca tinha pensado nisso. É inspiração. Lá naquela série que eu falei pra vocês assistirem, que vocês não assistiram lá do Morfeu, tem a musa lá, né? Ah, é? Aí o cara sequestra uma musa, faz um ritual que ela é obrigada a inspirar ele. Aí ele vira um grande escritor porque ele sequestrou a musa, não sei o quê. É bem legal, velho. Tipo, é bem legal, porque a musa fala, cara, nos tempos antigos as pessoas pediam pra mim, imploravam, ofereciam sacrifícios, você tá me usando, né? Você não é assim, tinha que ser, né? É bem legal, beleza? Tá escravizando a musa, meio diabólico, né? Assim, total. Porque parece que a musa, ela te ajuda se ela quiser, assim, né? Com certeza. Ele sempre pede com muita, sei lá, reverência, assim, né? Mas me chamou a atenção, aí, entrando na história dos barcos, me chamou a atenção o pedido de Cibele, né? Porque os lenhos que eles usaram para fazer os barcos, que eles fugiram de Troia, era de um campo que era um campo sagrado de Cibele. E na mitologia, sempre que tem uma árvore sagrada, alguma coisa sagrada, tipo, se derruba, é ruim, né? Tipo assim, não é para derrubar lá o carvalho sagrado da deusa, ainda mais de Cibele, né? Mas parece que ela aceitou isso muito bem, né? Assim, como que ela concedeu esses lenhos ali para fazer os barcos.
E na própria história de Portugal tem um campo lá, uma região, eu não lembro agora qual, que foi a região específica que eles construíram as naus para fazer as grandes navegações, né? Como se fosse um bosque, assim, não sei qual que era a madeira, se era carvalho, não sei. Mas, então eu imagino que era isso, era um bosque que era muito venerado e foi transmutado, assim. Então eu acho que o que me chama muita atenção dessa parte das naus, até anotei aqui, é essa transformação, digamos assim, de uma coisa material, mas objeto de culto, né, assim, ao mesmo tempo, talvez não tanto de culto, mas material, em uma coisa útil, uma coisa que vai ser como se fosse meio para atingir uma finalidade muito importante, que é a Troia, mas que depois vai precisar ser transformada e imortalizada, né? E assim, não tem como não dizer, digamos que existiu essa história, né? Uhum. Não tem como a gente não dizer que não ficou imortal aquela árvore que era perecível, né? Ela de alguma forma se transformou nisso, assim. Eu acho que, Ronaldo, assim, eu acho que a resposta que Júpiter dá para a própria mãe, né, que era um negócio que a hora que aparece ela fala assim dos barcos, a própria mãe de Júpiter vem e vai pedir pelos barcos e fala, cara, acabou, esses barcos não queimam mais, entendeu? E ele mesmo falou, né? E ele fala não, tipo assim, não. E aí o que vem depois, eu acredito que seja um princípio filosófico que ele apresenta, sabe? Eu acho que é um princípio de ordem, de ordenamento, de ordenação das coisas como elas devem ser. Então ele fala assim, olha, não dá para eu tornar esses barcos indestrutíveis, porque o que você quer que eu faça? Você quer que eu torne um barco indestrutível e vai existir para sempre? Não existe isso, não, a matéria não pode ser assim. Tipo, nunca nada foi feito assim, e de repente um barco vai ser imortal. Então explica, as coisas mortais têm que morrer, as coisas mortais perecem, o que é material se esvai, e o que não é material, o que é imaterial, o que é transcendental, espiritual, ele é feito para durar para sempre. Então tem um princípio filosófico, um princípio racional, nem espiritual, não é espiritual mesmo, mas não no sentido religioso, né? Você não precisa de fé nenhuma para entender isso aqui é uma obviedade, né? O que é material acaba e o que é imaterial é eterno. Então, assim, isso aqui é um princípio filosófico ferradamente, assim, né, proposto aqui, fala assim, eu sou Júpiter, eu sou o senhor dos deuses, tal, mas eu não posso fazer uma coisa que é impossível de ser feita, tornar algo material, eterno, e não é feito para isso. Exato. Poderoso. E não é que ele não pode fazer, né, mas ele não, digamos assim, dentro da nossa cosmovisão, né, assim, cristã e tal, não é que Deus não possa, porque o pessoal sempre pode falar, mas ele não é onipotente, ele não pode, né? Então ele não é onipotente. Essa discussãozinha chata, assim, mas é que ele não se contradiz, né? Então não faz sentido dentro da estrutura fazer isso, né? Então ele mesmo fala, né? Obra caduca dos homens, serão imortais porventura barcos ligeiros. Então, tipo assim, as obras dos homens não podem ser imortais, né? Essa, no final das contas, é o... Agora, assim, até essa questão do paralelo da nossa cosmovisão, é porque, assim, Zeus não é um bom paralelo com Deus, sabe? Com o Deus, ele não é um bom paralelo. Porque Zeus, como eu já falei, a gente já falou sobre isso, os deuses sabem que tem algo acima deles. Os deuses sabem que tem um negócio que às vezes eles chamam de destino, não é a Deus. própria Cibele é acima, né? É ela quem gerou, né? Mas assim, até de todos os deuses, vocês sabem, a gente não pode ir contra o destino. Existe uma coisa que isso não se faz, porque se fizer vai ter retorno, vai ter acontecido alguma coisa. Então existe uma perenidade acima, existe alguma coisa que eles não têm nome, existe aquilo que está acima deles. E no nosso caso, o nosso Deus, ele é ao mesmo tempo que tem essas facetas dos Zeus, o Senhor dos Senhores, que ele faz trovejar e tudo mais, beleza. Mas, cara, ele, além disso, ele é a própria estrutura da realidade. Sim. Então, ele é aquela coisa que os deuses têm que reportar. Então, assim, no caso do nosso Deus, ele poderia falar, é material e eu quero que seja para sempre. Mas, é igual você falou, ele não vai se contradizer. No caso de Deus, ele não vai se contradizer. Que é aquela coisa, né? Deus é tão onipotente assim, então ele poderia criar outro Deus igual ele. É papo de maconheiro isso aí. Papo de maconheiro, né?
não faz sentido essas coisas, mas enfim. Mas me chamou muita atenção o jeito que as naus se transformam, né? E aqui ele fala das parcas, né? Porque é um assunto, né, que tá rolando já nesse livro, assim, né? Primeiro tem o Mesêncio. O Mesêncio, eu não sei se ele foi introduzido nesse livro ou foi no anterior, que fala que o Mesêncio, ele não... que era aquele rei que fez aquele monte de cagada lá e tal, que juntava o vivo com o morto, não tinha aquela coisa com Sim, o Evandro lá, que o Evandro contou, Mesêncio. Sim. O Mesêncio não acreditava nos deuses. Ele era tipo um anti-Enéas. O Enéas, ele é conhecido por Enéas o Piedoso. O Mesêncio, ele é tipo o contrário disso. Ele não acredita nisso, ele é o terreno. Então, e aqui ele já tá falando, assim, né, que, poxa, no 110, 105, ali mais ou menos fala, o fatal dia chegara, afinal, eis o prazo das parcas, determinado, que a injúria de turno brutal levaria a mãe dos deuses e a fogo afastar da madeira sagrada. Como se, assim, já tivesse escrito que essas naus iam acontecer isso com elas, né? Então, é como se... Eu não sei a cronologia aqui, mas pelo que eu lembro da história, Cibele pediu o negócio pro Júpiter bem antes de acontecer, não foi? Tipo assim, eles estavam indo jogar lá, tacar fogo nos barcos, e a Cibele foi e pediu. Que parece que... Eu acho que não. Assim, tem um prazo, porque deixou acontecer por um tempo, porque eles estavam pondo fogo em uma coisa muito perto ali dos barcos, e logo eles já iam para os barcos. Então, tinha um acampamento ali escondido, eles estavam pondo fogo ali, e logo eles vão no barco. Ela já percebeu, já pediu pelos barcos dela. Júpiter falou não, mas ele falou, não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer? Os barcos que sobreviverem, eu transformo eles em como que chama? Deuses do mar, divindades do mar, e aí eles vão ser eternizados, né? Uhum. E aí o que acontece é que os caras vão lá, começam a botar fogo e dá o tempo determinado, e os barcos que sobreviveram já viram as divindades, né? Show. Mas, bom, era isso aí que eu tinha pra falar desses barcos, hein? Elas aparecem em forma de virgens, né? Que são levadas para o mar. Tô gostando desse papo aí de Júpiter ter algo acima dele, né? Eu trouxe uns negócios legais mais pra frente aí. Vai bater aí esse papo. Tô gostando. Não tinha me atentado. Tá, quando acontece algo tão extraordinário da matéria virar algo eterno, uma divindade, até o rio Tibre hesita, né? Fala que o rio Tibre hesita com ruído rouco, né? Os cavalos, tudo, as coisas imateriais também, né? Tipo, parece que tudo ali fala, cara, que grande coisa, que coisa admirável que aconteceu, né? Uhum. Só que o turno não. O turno não. Mas aí que tá, né? O turno, ele tá meio cego. Por isso que eu falei, ele tá assim, tomado pela fúria, pela fúria, né? Que foi a Aleto. Então ele interpreta o sinal óbvio Ao contrário. ao contrário. Como é uma interpretação possível de todos os símbolos. De você interpretar ele pelo reverso. Entendeu? Você pode olhar ele, né? É justo também falar assim, não, agora eles não têm mais navio para sair. Então, se você quer justificar né? Você consegue. Tipo, eu fui pôr fogo no navio deles, mas foi pior, porque os deuses mesmo tiraram o navio deles. Se fudendo. Não tem pra onde ir mais, e agora é comigo, eu vou pegar eles, né? E aí tem uma palavra que, pra mim, eu não sei se tá assim no latim, mas ele tá falando muito, chamando o turno de audacioso e os teucros de vaidosos, né? O pessoal lá, os italianos, né? Tá, mas qual verso? Que ele fala no 120 e pouco ali, somente turno audacioso, né? E antes ele sempre tá chamando... Audate. Então é isso mesmo. E antes ele fala, cai a vaidade dos rútulos, pasma até o próprio Mesapo, né?
Que eles chegaram todo, assim, grandão lá e aconteceu isso, né? Mas eu acho que o Turno tá totalmente cego ali. Podia acontecer qualquer coisa que ele não ia... Cara, eu grifei uma parada que ele falou aqui. Também eu tenho o meu destino. Né? Fala, cara, beleza, os troianos têm os destinos deles, os deuses estão salvando, mas também eu tenho o meu destino. E pra mim, cara, isso é a coisa mais da hora em qualquer história. Eu também grifei isso daí. Você grifou também, Guilherme? Grifei. Pô, a melhor coisa que tem é quando o vilão tem um destino também, tem uma história, tem fica tenso o negócio, entendeu? Tipo, tem uma tensão aqui, falar, cara, mas esse cara também tem um destino, é uma coisa que vai confrontar a outra. E aí você vê filme pobre, filme batido, esses roteiros aí que sempre tem, tipo, do filme da Marvel, assim. Pô, o negócio sabe, o herói tem uma profecia, ele vai cumprir, e o vilão é só um cara maluco que entrou ali. Aqui não, né? O Turno, esse capítulo aqui é do Turno. Né? Esse livro aqui é do Turno. Tipo, é igual o Ultimato lá é do Thanos, entendeu? Aqui é o Turno, entendeu? Tipo, a história dele. Esse capítulo, se a gente for descrever ele numas 4, 5 linhas, vocês vão ver que esse capítulo fala da história do Turno atacando os troianos, entendeu? Basicamente. Não, e ele tem um final da hora, porque o final dele é melhor que o do Aquiles. Não é? Tipo, o final dele, ele faz o arregaço lá, e diferente do Aquiles que não conseguia se conter e acabou morrendo, ele conseguiu, tipo, ir até o limite da coisa e voltar e ser resgatado pelo rio, então, tipo, é como se você estivesse vendo, porra, beleza, o Enéas escapou do Aquiles, mas agora ele tem um inimigo maior que o Aquiles. Né? Ele tem um desafio maior que o Aquiles. Oi, vocês conseguem imaginar alguém lutando com essa potência que ele descreve? Eu hoje, assim, não consigo. Eu consigo porque eu joguei God of War, tá ligado? Descreveu aqui, pô, o Turno no final. Você não chegou aí, Edmar. Você vai ver. O deus da guerra encarna no Turno, o olho dele começa a brilhar, o cabelo chapiscar, e ele começa a meio que pegar fogo, sabe? Tipo, brilhando assim. O Turno, tá ligado? Ele fica igual o God of War quando você aperta L3 e R3 e fica tudo poderoso. Aí, tipo, beleza, o deus da guerra entra nele, tipo, começa. E aí a Vênus começa a ajudar ele também, tipo, ele tem o poder de 2 deuses ali no final, entendeu? Aí o negócio fica muito, muito overpower, assim. Entendi. E ele já tava overpower. O que me sei é o seguinte, vocês quando vão lutar, vocês não lutam nessa potência aí, não? Que isso? Eu dou 3 capinadas na grama aqui, minhas costas já estão doendo. Aquilo é comum pra mim, pô. Tá doido, tranquilo. Edmar Viking. Tá doido. Quem dera, hein, velho? Já pensou? Não é? Lembrei foi do Olavo falando que o exército do Brasil nunca lutou nem guerra de travesseiro. Tá igual eu. Nunca venci porra nenhuma de luta. Tô que gloriando. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Cara, sempre tem, todos os capítulos tem uns discursos. Mano, esse Virgílio sabe escrever um discurso pros personagens deles, mano. Porque esse discurso do Turno é tipo assim, sabe fritada? Já assistiram fritada? Roasting. Tá ligado? Não. No cara, vocês assistirem. Tipo, senta uma pessoa numa cadeira e aí chama um monte de comediante pra falar mal da pessoa. Nunca viu isso? Entendi. Não. Tá, eu já vi um negócio parecido aí. Mano, ele falou só coisa pesada dos troianos, mano. Primeiro. Eu anotei. Anotou? Fala aí, Guilherme. Ele falou: contra os teucros não careço das armas de Vulcano nem de 1000 navios. Aí os caras. Eu fico imaginando. Imaginando aquela luta de rap, tá? Tipo aquelas rinhas de MC, né? Mano, porque ele mandou, antes disso, né? Ele mandou lá. Os caras não se contentaram, né? Os troianos, eles deviam ter se contentado de serem criminosos apenas uma vez, né? Que aí é que negócio lá, né? De
A Juno tá atrás dele por causa do crime deles, e aí eles pagaram e agora eles vêm roubar a mulher de outro cara, entendeu? Tipo, vocês já roubaram, o Paris já roubou a mulher lá, e aí vocês vêm aqui e roubam a mulher de novo, entendeu? Vocês podiam ter se contentado de ser criminoso uma vez. Aí depois ele manda, por acaso vocês não viram desmoronar em chama as muralhas de Troias, construídas pela mão de Netuno? Tipo assim, de novo, fala assim, até a muralha de Troia caiu, essa muralha que vocês têm não vai cair, entendeu? E aí ele falou, né, da arma do Vulcano, que o Guilherme falou, né, tipo, não precisa das armas de Vulcano, que o outro ganhou. Não nos esconderemos no ventre escuro do cavalo. Mano, aqui eu achei muito pesado, mano. Tipo assim, a gente não precisa do cavalo de Troia. E vamos à luz do dia, né? Então, e aí ele... E verão que não tem pela frente os gregos, aqueles jovens pelasgos que Heitor conteve durante 10 anos, né? Tipo, não vai ser 10 anos pra gente vencer vocês, vai ser num dia, né? E aí ele chama a galera dele e fala, cara, eu achei muito, muito foda esse aqui, cara. Ele humilhou a galera, meu. Foi mesmo? Gostei também. Pois é. É meio que... É porque também lá ele tem que instigar o pessoal dele a atacar também, né? Então é um discurso retórico, né? Sim. Total, pra guerra, né, velho? Pois é, quando a gente pensa na guerra, a gente nem lembra que é bem necessário isso daí, né? Você dá um ânimo pra tropa ali pra ela poder atacar, né? Porra. É o moral das tropas, né? Exato. É uma coisa importantíssima, né? Os caras acabaram de ser ajudados por Júpiter. E aí o cara consegue fazer um discurso pra galera se animar, né? Falou, caramba, Júpiter tá ajudando os caras. Né? Os soldados deviam estar bem falando, caramba, fudeu. E aí o turno vem e consegue inverter, né? Exato. Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção é esse negócio de não poder guerrear à noite. Eles tinham essa coisa, né? Não, mas, pô, tenta guerrear à noite, cara. Como é que vai fazer? Você assistiu aquele episódio do Game of Thrones? Qual? Da última temporada, que teve a maior guerra de todas, dos zumbis que finalmente vieram. Você assistiu? Primeiro que não dá nem pra ver direito. Então, não, só o Ronaldo assistiu. Só o Ronaldo. Eu pretendo ser assistiu. O Ronaldo assistiu, ninguém mais. Porque tá tudo preto, tá tudo escuro. Ah, sim. Tipo, Deusão, né? Tipo, no filme de Troia, só tem uma batalha à noite, naquele filme do Troia do Brad Pitt. Só que o que os caras mandam? Manda aquelas bolas de fogo, tá ligado? Rolando a ladeira, assim, aí ilumina tudo, né? Porque manda aquelas bolas de palha, de fogo, aí ilumina à noite, né? Senão não tem como mesmo, porque é um breu, né? Você não sabe nem quem é quem. Você encontra um cara lá, você não sabe, se ele não tiver de uniforme do seu título. Fala, cara, é inimigo ou não é? Então... Tem no livro, né, na Ilíada, tem uma cena, tem um capítulo, um canto, cara, que eu acho que é um dos mais da horas, que é uma analogia, que é um paralelo com esse do Niso e do Eurilo, que sai, se eu não me engano, era o Ajax e o Ulisses, era o Ulisses e o Diomedes. E aí, tipo, eles tiram as armaduras brilhantes, tal, escudo, as coisas, e eles vestem uma roupa de pantera negra, assim, né? Tipo, eles trocam a roupa por uma roupa furtiva. E aí eles vão à noite, entendeu? E eles vão à noite fazer uma missão, o Ulisses e o Diomedes. Eles se vestem lá e mostram, né? Tipo, eles tiram as armaduras, botam uma roupa de espião e saem à noite. Que pra mim é um paralelo disso aqui com o Niso e o Eurilo, tá ligado? Bom, isso aí, pra mim é isso aí. Pra mim já dá pra ir pro Niso e Eurilo.
Aí fala que o Enéas, né, falou pra eles não saírem lá e tal, e deu as ordens pro pessoal exercer a prudência, né? Uhum. Conter o entusiasmo. Só que aí pro jovem é foda, né? E assim, tipo, cara, eu senti muita honra, muita hombridade no Niso, assim. Não ficou parecendo, é só um negócio de jovem, é só jovem querendo fazer. Não, cara, tinha esse jovem diferenciado mesmo, tá ligado? Eu não levei muito pra esse lado, sabe? Tipo, maluco é jovem e quer morrer, entendeu? Tipo, tem um pouco disso, obviamente, mas não é só isso, sabe? Tipo, não é isso a coisa fundamental ali do Niso, entendeu? Uhum. Não sei se vocês concordam comigo, não é só um negócio de imprudência, assim, de temeridade, sabe? E assim, pelo que dá pra ver, o Niso ficou lá de cima das muralhas e ele ficou um tempo estudando, vendo se tinha um jeito de passar por lá. E ele estudou, olhou tão bem, ele parou, ele teve uma prudência tão boa que o caminho que ele falou que dava pra ir, realmente dava pra ir. Entendeu? Porque imagina assim, obviamente ali não tava todo mundo dormindo do exército do cara. Obviamente não tava. Então, tipo, tem muita gente acordada, mas eu acho que ele conseguiu olhar lá de cima, ver as fogueiras que tava apagada, aí falou, esses caras estão dormindo, e achou um caminho, montou um caminho, um trajetório para passar pro outro lado, entendeu? Então ele teve prudência, eu acho que não é um maluco, sabe, um jovem doido, assim. Deixa eu perguntar um negócio, antes do Niso, né, e do Eurilo. Vocês acharam que eles eram um casalzinho? Uhum. Só essa dúvida. A gente tem que sempre levar por trás, né, velho? Não! Nutria os dois uma afeição recíproca. E juntos combatiam e tal. Eu tive essa impressão também, velho. Achei do caramba, mas achei uma coisa assim, um pouco, né? Velho, eu não levo pra esse lado, cara. Ainda mais guerreiro, porque, tipo, a gente vê isso muito Davi com Jonatas, que o povo leva pra esse lado. Tem umas coisas assim. Pô, os caras são guerreiros, brothers in arms, tá ligado? Tipo, os caras são irmão mesmo. Tipo, um ama o outro, na broderagem, entendeu? Mas eles têm uma afeição especial. É como se fosse o Aquiles com o Patroclo. Assim. Sim, entendeu? Aí, você vai falar que é o que verdade? rolava entre as quatro não. paredes ali, você não sabe, entendeu? Eu tô perguntando, justamente por isso que eu tô perguntando sério, eu não tô querendo tirar uma onda. Eu queria saber se o livro deixa uma brecha pra gente pensar algo desse tipo, ou se é só uma broderagem, entendeu? Não, força a barra de pressa lá. Não sei. Não, deixa não. Força, né? Eu acho que ele deixa em aberto. Mas em aberto tá todo mundo, pô. Em aberto tá todo mundo. Quem que não tá em aberto? Só eu. Não, mas você pegar ali, sei lá, Ulisses e Ajax. O livro não sugere nada. Agora, Aquiles e Patroclo, Tá bom, vocês que sabem. Eu acho que se tivesse alguma palavra que desse essa... Tem alguma palavra que dá esse sentido? Não tem? Tem. O Turno usa um monte. O Turno fala todas elas. Mas tem naquele capítulo da Dido lá, eles falam do semivir lá, né? Aquilo lá ficou meio óbvio, né? O Turno falou aquilo lá, e nesse aqui ele repete, fala as mesmas coisas, entendeu? Só que mais longe, entendeu? Tá, eu acho que, pô, não forçou. Mas, cara, eles tinham essa afeição e tal, não sei o quê. Mas, mano, a fala de Niso começando a ideia, apresentando a ideia pro Eurilo, vocês pegaram isso aqui, serão os deuses que me inspiram o ardor que eu sinto, Eurilo? Ou acaso cada um faz um deus de um ardente desejo? Mano, foi esse aí que eu contei. Olha legal, isso, mano! Foi esse, ó, eu trouxe até um negócio. Fala aí, mano, foi a única que eu não grifei só, essa aqui eu circulei, tá ligado? Essa porra é muito forte. Fala aí. Eu espero não alongar. É que assim, eu vi essa frase e eu falei, caramba, eu queria ver isso do latim, ó, cada um faz um deus para si mesmo. Falei, carai, que loucura, né? Aí eu joguei essa frase no Google, tá ligado? Foda-se, aleatório.
cara, apareceu umas coisas da Bíblia aqui. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, olha, a Bíblia responde esse cara. Porque, e aí você tem alguns aqui, eu trouxe, ó, Salmos 26, 2, que é ele falando, examina-me, Senhor, submete-me a provas, sonda meus sentimentos e minha mente. Tipo, ele aqui, ele pensa que alguma coisa está falando com ele, entendeu? Alguma coisa está dizendo aquilo para ele. E ele não sabe o que é. E é engraçado um romano, antes de Cristo, falar isso, né? Porque ele não tem a resposta ainda, entendeu? E aí eu pensei, caramba, que aí tem um monte de resposta na Bíblia para esse cara, né? Tipo, examine, pois... Aí tem Coríntios 11, 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Gálatas 6. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulha-se de si mesmo, sem viver. Aí a minha letra me fode, né? Sem viver se comparando com outras pessoas. Aí o último, Coríntios 13, 5. Que esse aqui eu acho que eu achei o mais. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebei que Jesus Cristo está em vós, a não ser que se estejais reprovados. Enfim. Então, tipo, ele faz essa pergunta, né? Será que tem alguém acima de mim? Será que tem alguma coisa que está me dizendo, né? Será que é eu que estou me enganando? Será que, enfim, que é essa pergunta que ele faz, né? Cada um faz um Deus de si mesmo. E eu achei isso profundo pra caramba. Assim, achei o ápice da pergunta do romano antes de Cristo, sabe? Acho que essa era a dúvida da época, talvez, não sei. Enfim. Vocês acham? Não, eu percebi isso também, né? Ele tá meio que joga uma dúvida no ar aí, se realmente os deuses são reais ou o pessoal fica personalizando um deus no que eles estão sentindo, né? Assim, como esse pessoal é jovem, a pessoa que o autor colocou falando, uma pessoa jovem, talvez quisesse demonstrar que os jovens eles tinham dúvida da religião deles, né, digamos assim, que é mais comum mesmo os jovens não ter uma crença mais forte, né? Eu não senti isso, cara. Eu não senti que ele tava perguntando, será que os deuses existem? Eu senti assim, bom, os deuses que existem, será que são eles falando comigo? Ou será que cada um cria um deus do seu desejo ardente e tal? Então, tipo assim, eu acho que não invalida, entendeu? Eu acho que ele não põe dessa forma, eu não sei. Mas, tipo, porque pode ser uma pergunta muito sincera, só tá nós dois aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Será que não tem vez que as pessoas pegam aquele desejo ardente e falam que é um Deus que está falando? Assim, pode querer dizer não todos os deuses são assim, não pode falar, não, existem os deuses, mas será que são os deuses falando ou eu tô inventando que os deuses estão falando, entendeu? Isso, boa. Isso é o que o Gabriel falou. Para mim é um dos temas centrais dessa virtude do Enéas, que é a piedade. Digamos assim, como um fulano sabe o que Deus quer para ele. Digamos assim, é difícil, no caso, do cristianismo já tem uma certa regra, do judaísmo não tem uma regra, então você não sabe muito bem o que ele quer para você no geral, você aplica a regra e vai dar mais ou menos bem. Agora, aqui não, né? Como especificamente você saber se é um Deus ou se é você que está criando, a dificuldade está aí, né? Assim, os deuses, nesse caso, podem fazer qualquer coisa que você pode interpretar de qualquer jeito, no final das contas, né? Que é o que a gente já viu várias vezes isso acontecendo, né? E só entre nós aqui, não tinha nenhum Deus lá falando nada pra ele, não falou aqui, pelo menos, tipo, que um Deus colocou no coração dele. Porque a gente sabe quando os deuses estão atuando. Exatamente. Mas sabe o que é a coisa mais forte?
mais forte. Aí tem que entender e se interpretar que é diferente, tal, as coisas, né? Porque cada coisa é uma coisa. Não interessa, entendeu? Porque os deuses, eles não, até se fossem os deuses, podia ser algo ruim. Porque esses deuses não são guia, bússola moral nenhuma, entendeu? Eles são os mais filha da puta de todos. Então, tipo assim, você não pode, não é o nosso Deus, entendeu? É tipo, será que tem um Deus colocando? Se tem, pode ser uma armadilha também. Tipo, não é essa a questão, entendeu? Então, tipo, será que tem um Deus colocando? Fala, cara, não é essa a questão. Será que deve ser feito? Será que é algo honroso, moral, estratégico, útil? Essa é a pergunta, né? Se tem um Deus colocando ou não, não é a questão. Né? Eu acho que eles não foram moleque. Nenhum dos dois. Tipo assim, a imprudência deles veio de outro lugar, mas talvez não desse momento. Eu aí concordo totalmente com o Timão. A imprudência vem. E eu não sei se. Não, é imprudência, cara. A cagada foi Deurilo. E depois a outra cagada foi do Niso, né? Mas não é uma cagada do Niso, né? Foi tipo, pô, eu não vou deixar o Orelo pra trás. Mano, várias vezes eu achei que ele ia só deixar pra trás e seguir. Vários momentos ele teve pra fazer. Foi foda. O Niso falou, não, eu vou morrer junto com ele. Porra, esse cara, ele já tinha atravessado, ele já tinha fugido, ele já tinha passado. Vocês estão ligados que o Nilson e o Orelo são os da corrida, né? Do Canto 5. Um que pegou no pé do outro, que tava correndo, né? E o outro ganhou. É verdade, mano. Vocês tinham flagrado isso aí? Não tinha. Eu lembrei do irmão agora da corrida lá. Era esses dois da corrida, mano. E aí, de novo, eles fugiram do exército na corrida. E o Niso era mais rápido. E o Niso passou por tudo e a hora que viu, o Orelo ficou pra trás, entendeu? É verdade, gente. Mano, pensa num flashback no dia que foram fazer uma série disso, mano. Tipo, o Niso jogando coisa. Foi o que eu falei pro Gabriel. Se você ganhar na Mega Sena, você vai fazer o quê? Agora eu vou financiar uma série da Eneida, caralho. Chama nós de consultor. Então, a resposta do Eurilo, né? Acaso recusas associar-me a esse grande feito? Quem é o primeiro que tem a ideia mesmo? É o Eurilo, né? Não, é o Niso. É o Niso, né? Aí o Eurilo fala que vai com ele, né? Que ele não vai ficar pra trás. E o Niso tem mais que uma ideia, né? Ele tem um plano, né? Ele olhou lá, viu, cara, olha, dá pra passar por aqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir e tal, não sei o quê. E ele passou, ele tinha um plano mesmo, né? E aí eles ficam naquele bate-volta, não vá, deixa só eu ir. Ele falou. E isso, cara, a escrita do Virgílio é muito genial, velho, porque vários momentos você fica assim, não, agora ele convenceu o outro. Então, tipo, esse argumento aqui acabou, entendeu? Tipo, aí ele. Perdão, desculpa. Não, é isso mesmo, fala aí. Não, é aqui, depois no meio da conversa deles, né? Aí o Niso vai falar de novo, né? Nada disso certamente receava de tua parte, nem tinha o direito. Não assim me torne a ti triunfante, o grande Júpiter ou o Deus, seja ele qual for, que olha meu projeto com olhos favoráveis. Tipo, que Deus, tá ligado? Que é a mesma coisa que ele tava falando lá em cima, né? Que ele tá aquela dúvida, né? Aí aqui ele fala de novo da dúvida aqui. E até agora ninguém não foi falado, acho que qual Deus que era, né? Não teve Deus, cara. Não teve Deus aí. Não teve Deus. Teve a razão dele, ele olhou, tinha um caminho, e aí ele falou, olha, eu acho que Júpiter tá do meu lado. Então eu tenho certeza que eu vou voltar. Mas, como sempre você sabe que as coisas podem dar ruim, então pode ser que o fado ou algum Deus pode provocar a minha perda. E aí eu quero que você me sobreviva. Esse é o argumento dele. Tipo, pode ser, eu acho que vai dar certo, mas pode ser que a gente viu várias vezes acontecer, tá tudo para dar certo, haver um Deus sacana e atrapalha tudo, mas aí como eu vou morrer, eu quero que você me sobreviva. Cara, você me sobrevive, eu achei foda demais. Esse foi muito foda mesmo.
Ele fala aqui, ó, para o destino contrário quisera que sobrevivesses. A tua idade é mais digna da vida. Não, e ele dá um monte de argumento, fala da mãe dele, fala de que alguém tem que pegar o corpo dele e fazer um enterro e tal. E, cara, pra mim, ele, cara, convenceu, ele vai sozinho. E aí o Eurilo simplesmente fala, cara, gastas em vãos argumentos inúteis, não mudarão minha resolução já tomada. Tipo, acabou, mano, por que não? Não, já vou junto. Não tem argumento. Né? E vai os dois juntos. Foda-se, vai os dois juntos. Muito foda, muito foda. E aí eles vão falar com os chefes dos troianos, né? Sim. Beleza, aí os chefes do troiano é o Iulo, que responde primeiro, e tá o filho do Enéas lá também, não é? Ou não é o filho do Enéas? É o Iulo? É o filho dele? Não. O Iulo é filho dele? É? Iulo é o filho dele. Ah, é? Cara, eu viajei aqui. É o Iulo e o... Ascânio é o quê, então? Ascânio não é filho dele, não? Não, Ascânio é tipo... Ascânio é o nome do Iulo. O Iulo é tipo o apelido. É mesmo? Ah, maluco. Uhum. É tipo o Juster e Jove. Cara, foi mal. Essa cara tem o Iulo e tem o Ascânio, entendeu? Não. O Ascânio é o filho mais novo. Agora faz sentido. Então, beleza. Aí eles falam, não, dá a oportunidade, a gente vai passar e a gente vai lá e fala com o Enéas, ele vem com o exército e a gente ganha essa batalha. Agora, eu achei que o Ascânio aceitou ali meio... É difícil também, né? O cara tá na primeira vez que ele tá meio que tipo de chefe do negócio, né? E aí vem isso aí, ele fala não, né? Mas, pô, esse é tipo um filme de terror, assim, né? O cara fala pra mulher, ó, eu tô indo lá e tal, vou entrar aqui no celeiro, mas você fica no carro. E, tipo, era só ficar no carro, né? Eles não precisavam ter ido, na real. Tipo, o Enéas estava sabendo o que ele estava fazendo, né? Mas assim, cara, do jeito que tava, eles já tinham cercado, tava um negócio muito feio. E assim, imagina, 2 soldados podem salvar todo mundo. Cara, não tem nem o que se pensar, tipo assim, não tem nem o que se pensar, cara. Ó, apareceu 2 caras aqui que vão se entregar por todo mundo. Acabou, mano. Entendeu? E pode dar certo, né? E pode dar certo, porque ele fala, né? Tem os caminhos, eu sei por onde ir. E se eu não me engano, eles caçavam ali perto, então eles conheciam mais ou menos também o caminho. Então, pô, nossa, não tinha como, cara, não aceitar isso. Tem que fazer o que ele fez mesmo. Cara, eu não sei nem como te recompensar. Tá vendo o cavalo que o turno cavalga, a armadura do turno, o capacete do turno. A hora que a gente ganhar essa guerra, tudo isso, a gente não vai sortear, vai ser teu, né? Ele fala pro Niso, né? Pro Niso. Quando ele morrer, as armas do general inimigo é tudo tua. Não, a gente não vai sortear entre nós, não. É teu, o presente é teu. Esse aí me veio muito assim na cabeça, os paralelos corporativos, né? Tipo, um estagiário animado, um analista que acabou de entrar, assim, quer fazer um negócio maior do que ele, que você vê que, sim, você fala, isso aí tem 95% de chance de dar merda, mas, assim, é uma merda controlada, né? E você fala pro cara, não, então vai, eu vou te apoiar aqui, Mas você sabe que, no fundo, você já meio que não tem aquela expectativa que dê certo, assim, né? Mas aí é por isso que, no caso, assim, a perda aqui não vai pôr em risco todo o exército. Então, tipo, o estagiário, você não tá deixando o estagiário fazer um negócio com um cliente grande. Você deu um lead que ninguém consegue fechar para o estagiário tentar, entendeu? Tipo, aqui, ó, vem estagiário, aqui, ó, tenta pegar esse lead aqui, tenta converter essa venda. Não, eu tenho uma estratégia para converter esse cliente que é impossível converter, já paga outra empresa melhor que a nossa e tal. Isso aqui vai dar boa sorte. Os caras faz teu nome, né? Tem uns livros do Sun Tzu empresarial, já viu já a arte da guerra, só que empresarial. Eu já vi a arte da guerra, empresarial não. Fazendo a Maiden empresarial agora.
Não, e eu vi outro paralelo da Eneida empresarial. Porra, essa daí eu tenho que contar. Essa daí eu ri até. Quando chega o Vulcano, agora, né, fazendo um parênteses aí, quando chega o Vulcano na oficina para construir as armas do Enéas, e tá todo mundo empenhado em fazer grandes coisas, né? O escudo da Atena, o raio do Júpiter, o carro do Marte, aquela coisa arada celestial, literalmente, né? E o Júpiter chega e fala assim: o Edmar já deve ter passado por isso em projeto de desenvolvimento de sistema, né? Tipo assim, chega alguém falando assim: para tudo, agora a gente vai fazer isso aqui que é o negócio. Então, Exato. toda oficina tem isso, todo dia, velho. Os caras definem a prioridade e chega no outro dia, para tudo que agora tem que fazer o escudo do Enéas. Então, é esse símbolo, assim, da gente... Uhum. E nego fica puto, né? Fala assim, cara, eu tô aqui fazendo raio do Júpiter e tal, e tem que parar pra fazer esse escudo. E os Ciclopes vão lá e fazem, né? Mas me chamou muita atenção isso aí, assim. Legal. Nem tinha destacado isso aí na minha mente, véio, mas é de fato mesmo. Tá lá a galera trabalhando e chega lá e é pra hoje, é pra ontem agora. É pra agora, entendeu? Segura o próximo da Eneida empresarial, então. O que ele promete pro Júnior, pro Niso? Promete retorno monetário. Fala que, olha, eu vou te dar o capacete, vou te dar o cavalo, vou te dar a armadura. O que ele promete pro Pleno? Que não é Júnior, que é o Eurilo, que ele fala, você é mais próximo da minha idade. O que ele vai ganhar? Não é escudo, não é armadura, não é nada. Ele vai ganhar uma promoção. Ele vai ganhar um cargo. Entendeu? Tipo, cara, você vai ser meu braço direito se você fizer isso também, entendeu? Tipo, o cara não precisa do retorno material ali imediato. Imagina, o Eurilo ainda mais, né? O outro faz diferença. Para ele, não, faz diferença o cargo. Faz diferença o reconhecimento, faz diferença ser o braço direito, né? E é isso que ele promete pro cara. Eu achei muito maneiro isso aí também, que ele sabe diferenciar o que um vai querer e o que o outro vai querer. Porque eu achei paia, sabe? Ele prometeu tudo pro Niso. Tipo, vai ficar com o cavalo, com a armadura, com o capacete, com a espada. Uai, mas o outro fica com nada. Não, é tudo por um só. O outro fica com o cargo, né? E diferença de coisas materiais para coisas não materiais, né? Exato. Tipo, aquilo é o tema do Centauro, né? É o tema do Sagitário, né? Apontando pra cima, né? A flecha, né? Caralho. Mas, isso aí. E aí o Eurilo pede, não satisfeito, não fala, não, olha, que presentão, né? Que negócio legal. Mas eu preciso de mais uma coisa. Aí ele fala da mãe, aí é pesado, né, cara? Porque a mãe dele não ficou na Sicília. A mãe dele resolveu vir junto com ele, né? E foi a única, né? Foi a única. Aí não tinha como, cara. Aí ele falou, não, tem minha mãe. E aí o cara chora, o Iulo chora, né? Porque lembra do pai, lembra do pai dele, né? Tal, tipo, e ele fala, imploro consolá-la no abandono e socorrê-la no desamparo. E aí ele fala também, ela vai ser a minha mãe. Eu vou tomar ela como minha mãe. Tipo, Jesus na cruz mesmo, né? Tipo, toma aí João, essa é tua mãe. Então, cara, achei maneiro demais. Ela será minha mãe, só lhe faltará o nome de Creusa. Tipo, só não vai ser o nome da minha mãe, né? Achei maneiro. Exato. É a Creusa, né? É Creusa, mano. Não é Creusa, não, mano. É Creusa. É Creusa. Tem que dar uma gourmetizada, né? 14 livros que nós estamos discutindo, se é Creusa ou Creusa. É Creusa, é gourmetizada. Gourmetizada. Eu lembro que tinha uma Copa do Mundo, acho que de 2006, o goleiro da Costa Rica chamava Francisco Porras. Aí os narradores, cara, um falava Porras, o outro falava Porras, entendeu? Tipo, pra dar uma que não dá, né? Quebrada na parada, né? Mano, mas Creusa não é palavrão, mano. Eu tô brincando, Você tá sendo elitista. Não, você está sendo elitista, só porque Creusa é nome de pobre, entendeu? Não, é que é... Enfim.
É a Creuza, né? Aí eles armam os caras, dão uma armadura de leão, uma espada de ouro. O Alex lá dá o próprio capacete. Né? É isso aí. Daí eles vão lá pro território inimigo, né? O que vocês têm aí dessa parte aí? Não, acho que isso aí, pra mim, tá ótimo. E no território inimigo? Tá lá todo mundo bêbado, jogado, e os caras matando todo mundo, né? Tá Foi certo. isso. Cara, isso não é estranho? Isso não é estranho pra vocês? Tipo assim, não parece um negócio honroso? Tipo, matar gente que tá dormindo. Não, de fato não. Ah, mas eu senti meio que, pô, alma lavada ali. Eu queria que os caras fizessem um regaço, assim. Não sei vocês, assim, mas eu tava torcendo pra eles, né? Eu também, né? Tinha Enéas. Eu não fiquei pensando assim, pô, os caras foram meio desonrosos ali, os caras estavam cercados, sei lá, só os dois, eu pensei, tem que matar mesmo. O argumento do Niso é assim, cara, temos que agir com audácia, a situação a isso nos convida. Cara, mas não é audácia a palavra, né? A palavra não é audácia, né? Filha da putagem, né? Nada, né? De fato, é uma coisa assim que é um pouquinho imoral, né? A gente tá falando de guerra também, né? Porra. Mas mesmo assim, não é um negócio muito legal matar o cara dormindo. Porém, a gente que tá lendo, se fosse o contrário, a gente ia ficar um pouquinho indignado. Se fosse o Turno metendo a faca nos caras dormindo, a gente fala, porra, o Turno é um filho da puta, não sei o quê. Mas aqui não, aqui foi normal. Tipo, os caras matou os caras dormindo, eu não senti nada. Falei, igual o Ronaldo falou. Pô, tá bom, beleza. Matou. Manda ver, né? Maluco, ele matou o Remo, ele corta a cabeça do Remo em pessoa e deixa o tronco palpitante de sangue e o escudo líquido cobre a tépida terra e o leito. Mano, tipo assim, os caras foram muito brutal, mano. E o cara faz questão de mostrar, né? Tipo, fica o cara sem a cabeça, fica o outro morto, fica... O que eu gosto dessas descrições da guerra é tipo Tarantino, né, assim... Puta, eu tava tentando lembrar o diretor que faz filme sangrento agora. Assim. É Tarantino. Porra, é muito sangue, né, cara? Nossa, tem uma do Turno lá, né, com um dos irmãos lá da porta, que é o mais violento de todos, né? Vai chegar lá. E aí o Niso mata todo mundo, o Euríolo mata um monte de gente também, e aí tem um cara, o Reto, que vê o Euríolo matando e acorda, né? Tava acordado, vendo, mas daí ele ficou com medo e foi se esconder. Porra, aí, né? Hã? Não, perdão. É o Reto. Aham. Aí ele vai se esconder, mas daí agora que ele levanta, o Euríolo tá ali e enfia a espada no peito dele. Até o cabo. Esse aqui foi filme de terror mesmo. Você vê os caras sendo mortos do seu lado e fala, caralho, eu vou fingir que eu tô morto também, velho. Cara, não, e aqui é legal, né? Porque quando o cara, ele fala assim, ele vai se esconder atrás de uma cratera. Aí quando se levantava, Euríolo de perto enfia ele no peito a espada até o cabo. Então, tipo assim, o cara tentou se esconder, a hora que ele levantou, Euríolo estava lá, tipo o Július, tá ligado? Caralho, velho. Ele enfiou 80 centímetros de lâmina. E aí ele vomita o sangue junto com o vinho. Né? Caralho, velho. Cara, teve essa. Verdade. Mas uma coisa que me chamou a atenção depois disso aí é o seguinte, que ele começou a ficar exaltado, né, com a sede do sangue, digamos assim, que é aquela coisa normal, né, que a gente vê ali da pessoa que começa a fazer algumas coisas e dá certo. A pessoa se acha muito maior do que ela é, né? Então eles, digamos assim, começaram a, né,
Subiram no pedestal ali, no final das contas, assim, né? Matou 1, matou 2, matou 10, e aí, de repente, o cara tá achando que vai matar todo mundo, sei lá. É bacana que quem tem aí a cabeça mais no lugar é o Niso, né? Porque foi o Niso que falou, achando que o cara tá indo muito nessa sede de sangue, né? E aí mandou parar, né? E é o Niso que tá mais atento, né? O Euriolo deixou essa sede de sangue consumir, né? Uhum. Tanto é que o Niso, ele interrompe, né, isso aí, fala pra não, chega, tá bom e tal, e o Euríolo começa a separar o capacetinho ali, o elmo, os negócios, que foi a cagada dele, né? Que cagada, hein? Porque foi o capacete que depois chamou a atenção do general que chegou ali, né? Do comandante que chegou ali. Reluziu, né, o negócio na luz. Né? Não, e aí deu muita pinta, entendeu? Tipo, que os caras saem tudo armado com coisa boa, entendeu? Ele pegou a couraça de só coisa boa, sabe? Coisa... E saem correndo pro outro lado. E a hora que o cara olhou, reluziu o capacete. Por que os caras estão armados se eles são batedor? Não são ninguém importante, né? Não conheço. Por que estão com as armaduras do fulano de tal? Por que ele tá com... Daí que deu pinta mesmo, sabe? E aí que deu ruim, né? Então foi não saber onde parar, né? Não saber... Morreu pela boca, né? Igual o peixe. Morreu pela boca. E o cara para eles, né? O comandante com 300 guerreiros, né? Alto, guerreiros, por que seguir neste caminho? Quem assim vos armou, né? Tipo, para onde vocês estão indo? Por que estão indo por esse caminho? Quem que armou vocês com essas armas, né? E a resposta deles é a mais inteligente de todas, né? Eles saem correndo. Exatamente. Que argumento melhor? Tipo, não, me pega que eu te conto. Os caras saem correndo pro meio da floresta e os cavaleiros já começam a cercar todas as saídas da floresta. E o único que consegue avançar pro outro lado rápido o suficiente é o Niso. E o Euriolo ficou para trás. Aqui eu já tinha deixado o Euriolo para trás, entendeu? Nesse momento aqui eu acho que não, velho, já deu. E é uma coisa da guerra, né? Tipo, pô, beleza, mas o cara ficou pra trás, não é culpa dele, né? E, tipo, vai morrer de qualquer jeito, não tem mais o que fazer. Aí ele volta, acha o Euriolo, e o Euriolo tá cercado. Tá cercado de guerreiro em volta do Euriolo atacando ele, já foi golpeado. E beleza, tipo, agora ele vai embora, né? Agora ele vaza. Não vai, cara. Ele fica ali e vai tentar salvar o Euriolo, entendeu? Não faz sentido, mano. Mas não faz sentido na nossa concepção, né? Porque... Não, mano, mas ele não tinha que chamar o Enéas e salvar todo mundo. Ele vai deixar de fazer isso por causa de um. Mas aí que tá, né? Pra eles tem esse morte gloriosa, né? Várias vezes a gente viu ali o Evandro falando do Palante. Se for pra ele morrer, tá, tudo bem e tal. Tem aquele negócio do desmaio, mas é pior você morrer, tipo, de uma forma desonrosa do que você viver, assim, pra contar a história, digamos assim, né? Cara, então, mesmo. Eu não grifei essa parte de morte gloriosa. Tem aqui, né? Ele fala isso, né? Então... existe essa cosmovisão ali, porque tanto é que quando eles falam, ele fala bem consciente. Antes deles saírem, quando ele tá falando com o Iulo, ele fala, olha, eu tô indo, mas se eu não voltar, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. O Palante, quando ele tá indo com o Enéas, ele tá indo, mas o Evandro fala, se não voltar também, que seja bom e tal, né? Então... tem muito isso, né, dessa morte em guerra, mas de uma forma virtuosa, gloriosa, né, que seria superior à vida normal, digamos assim, né. Então, mas a minha questão não é nem não é o medo de morrer, não é nem a vontade... Cara, eu acho que é uma falta de hierarquia de missão, entendeu? Tipo, qual que é a prioridade? Número 1, não é chamar o Enéas? Mas a prioridade número 1 é morrer de forma gloriosa. Mas aí não dá pra confiar nesses caras, mano. Tipo, Não vocês dá, vão estragar a missão pra morrer?
Não, velho, não dá pra confiar no cara assim, não. Mas o Turno fez isso. Depois que o Turno lá na frente vai entrar no arraial, ele também não se importou de abrir a porta. Ele queria ir pra cima dos caras. Os Mas caras, é diferente, eles cara. não têm a missão como É um diferente, objetivo mano. fim. Não, mas é diferente, mano. O do Turno é diferente. O do Turno, ele tipo, tinha muita chance, tinha até certo equilíbrio ali, ele podia, e o livro até fala que ele podia ter entrado, se ele tivesse entrado mesmo, ele tinha ganho a guerra. Se ele tivesse aberto a porta, porque ele tava dentro. Não, mas chegou a vencer os dois que estavam ali, era só entrar com todo mundo. Ele venceu os dois que estavam segurando a porta. Era só entrar, dava pra entrar. Só que ele foi atrás de quem tava lá fora, pegar mais gente pra matar, entendeu? Aí é burrice, entendeu? É a mesma coisa, né? Tá, é a mesma coisa. Não, mas os caras estragam tudo pra morrer, mano. É a mesma coisa, é. Pô, Isso aí. Mas aqui a valentia, eu não sei, a amizade, esse elo, né, assim, talvez para eles ali, Niso e Eurilo, o elo entre os dois seja mais forte do que a própria missão, ou do que a própria guerra ali que tá rolando. Que é normal isso também, né? Às vezes a gente tá com uns parceiros ali nosso e tem um objetivo maior que a gente tá tentando alcançar, mas a união entre os parceiros talvez seja às vezes maior do que a união entre o time, digamos assim, né? cara, tem toda uma linha da filosofia que trabalha isso, filosofia do direito, que trabalha isso aí, né? Cara, bacana. Mas eu assim, sinceramente, não sei mas, se eu teria essa postura dele, entendeu? cara, mas tem Eu ia uma linha. pensar, o cara morreu antes ele do que eu. Não sei, né? Cara, Heitor pensava talvez diferente, não era? Heitor falou. Não, também não sei. Enfim, cara, o do Heitor era um pouco mais complexo também. Mas ele tem aqui a linha de raciocínio dele, né? Ele fala: o que fazer? Com que forças, com que armas salvaria o jovem, né? Então ele já pensa: não dá para salvar o jovem. Lançar-se-ia no meio dos inimigos para morrer e apreciaria com os ferimentos uma morte gloriosa? Né? Ele se pergunta. E aí ele nem se responde. Ele fala que sem demora empunha o dardo e lança. Tipo assim, o que eu vou fazer? Não tem como salvar. Eu vou morrer? Eu vou para uma morte gloriosa? Aí ele pega o dardo, ora para a lua, né? Ele faz uma oração ele ergue os olhos para a lua e taca a lança pedindo para Deus ajudar, né? Para um Deus ajudar, a deusa da lua. E ele tava numa posição privilegiada, né? Porque ele tava meio que escondido, né? Sim. Porque já tinha passado aquele ponto que os caras já estavam cercando, né? Ele acerta um, pega, acerta outro, pega de novo, e os caras começam a procurar ele. E aí, o que acontece? Ele tá numa posição privilegiada, ele tá conseguindo matar os caras, e ele se entrega quando o Volcente vai matar o Eurilo. Ele grita: não, tô aqui, não faz nada com ele, sou eu que tô matando, tal, não sei o quê. E o Eurilo, o Volcente vai lá e mata mesmo assim. Você tá mutado, não tô te ouvindo, Ronaldo. Aí eu achei que ele foi imprudente. Isso. Porque aí ele não... Essa ação dele não valeu nada, digamos assim, né? Porque o cara ia morrer. Ali, bom... Não, porque depois tem mais um grau de imprudência, né? Porque beleza, aí o Vocente mata e sai de lá, né? E o Niso não quer nem saber de fugir, não quer saber de lutar com outros, vai atrás de procurar no Vocente, tipo, vingança, entendeu? Tipo, abandonou tudo pra ir atrás do Vocente. Não, eu vi essa cena aí como ela, assim, normal, né? Não dá pra gente esperar que o fulano lá na hora que tá matando o amigo dele, ele vai ter uma decisão racional, sabe? Uma decisão consciente, ele vai agir totalmente emocional, velho. É o normal de todo mundo, velho. É ver o amigo sendo morto e a raiva, a empatia rolando, né? E o cara vai atrás mesmo. E aí Bem, assim, seria muito inverossímil o cara ter
toda essa consciência que a gente tá pedindo que ele tenha, entendeu? Tem mano, isso não também. sei. Cara, não, velho, aí não. Mano, não sei, mano. Todo filme que a gente assiste, mano, quando fica um pra trás, os outros seguem, mano. Ninguém volta, não. O Gandalf, run, you fools. Aí não, Gandalf, nós vamos pular no buraco com você pra te ajudar. Tipo, não faz sentido, mano. Mas não, eu entendo o que você tá falando. Geralmente esse tipo de pessoa que toma essa decisão plenamente consciente, geralmente são os heróis do filme, são o pessoal virtuoso, sabe? É tido assim, né? E Como o pessoal o Gandalf mesmo no Senhor dos Anéis, né? Agora, o pessoal mais de baixo, eles agem mais emocional, né? É até normal isso daí, ué. É mesmo, né? Porque toda cena, tipo, o cara fala, não, vão, podem ir. Sempre tem um que quer ficar e os outros seguram, né? Tipo, aí no caso não tinha quem segurasse o Niso, né? Tipo isso, né? A cena mais... Eu acho que eu só parei de chorar na 5ª vez do Boromir arrastando o Frodo, cara. Na hora que É isso que eu lembrei. Toda vez que eu vou assistir essa merda, eu falo, caralho, vai de novo, vai ser foda. Cara, é a melhor cena que tem de, tipo, a galera vai... Porque os caras ficam desolados, aí depois lá fora o Aragorn tem que levantar os caras, mano, a gente tem que ir aí, porque vai lutar de orc a colina, entendeu? A gente tem que ir agora. Então, tipo, não é uma situação fácil. É um bagulho assim, alguém fica... Alguém corre, entendeu? Alguém faz o que tem que fazer, outros não conseguem, entendeu? Tipo, então, é uma situação que, sei lá, tem adrenalina, né? Tem o medo também envolvido ali. Então, é uma análise filosófica profunda isso daí, né? Tem que trabalhar isso daí. E parece que quando você tá nesse momento de ruptura, porque... que nem esse caso do Gandalf, né? Foi uma ruptura muito grande, porque o Gandalf era o cara ali, né? Os outros ainda, né, assim, estavam muito júnior, né? E parece que no momento que perdeu o Gandalf, perdeu tudo, né? Então quando tem uma ruptura assim, é muito fácil de jogar a toalha, de falar assim, foda-se também vou morrer nessa porra. Exatamente. Só que ali era um monte de gente. Tinha alguns que não tomaram essa decisão. Alguns quiseram, alguns ajudaram a fazer o que tinha que fazer. No caso aqui só tinha o Niso, tinha o que fazer, né? No caso aqui era só ele, olá, quer saber? Foda-se. E ele enfia a espada na boca do Vocente, né? E ele tá sendo atacado, tá quase morrendo, ele mata o Vocente e aí se joga em cima do Eurilo pra morrer junto com o Eurilo. Bonito pra caramba. E aí fala que ele morre uma morte tranquila. Ali encontra na morte tranquilidade e descanso. Porque se você for parar pra pensar na situação, você fala, porra, morrer com meu amigo, né? É um consolo, né? Um consolo pra morte, né? Na hora. Ou com o namorado, né? Sabia? Tipo um Romeu e Julieta, assim, né? Puta, eu não falei isso aí porque eu falei, velho, eu vou falar que é Romeu e Julieta, vai ficar muito forçado. Mas é bem Romeu e Julieta pra caralho. Romeu e Julieta, né? Nada a ver, mano, nada a ver, não tem isso, cara. Não dá pra fazer uma versão aí Netflix, né? Romeu e Julieta, esses dois aí, vai ficar bom. Se ela lacrar legal, né? Já ia ser o episódio 3 aí do zumbi que tá bombando agora, o Last of Us, né? Last of Us. Vocês assistiram, não, né? Não. Vocês não assistiram nada, vocês tu trabalham, né? Tem filho. Eu não tenho. Tá passando aonde? Tá na HBO. Na HBO. Mas aí foi foda a cabeça dos caras, né? O jeito que eles fizeram ali essa guerra psicológica também, né? Tipo, vocês querem ficar aí no muro de vocês? Colocaram as duas cabeças dos dois, assim, né? Nossa, tá maluco. É um clássico isso aí também. Né? É clássico. É um clássico. O Virgílio abre aspas, é muito raro ele abrir aspas, né? Ele abre aspas, né?
Venturosos ambos. Se valem de alguma coisa os meus versos, jamais o correr dos dias apagará no tempo a vossa memória. Enquanto a casa de Enéas ocupar o firme rochedo do Capitólio e o deus romano dominar o mundo. Porra, então, tipo assim, pro Virgílio isso aqui foi o ápice do heroísmo, né? Legal, isso mesmo. Porque se pensar que numa sociedade tiver esse companheirismo tão forte, é muito difícil você derrubar uma sociedade assim. Que tenham pessoas dispostas a dar a vida um pelos outros desse jeito. Você tá doido. Você não... É uma confiança muito grande um no outro, né? Um amor, assim mesmo. Amor para além do sexual. E aí tem a mãe do Euríolo. Aí, velho, para além do sexual. Aí tem a mãe do Euríolo, né? A véia ficou arrasada. Quis que matassem ela e ninguém nem quis matar ela, né? Mas você viu que ela não reclamou que ele morreu? Ela reclamou de não ter se despedido, né? Então é essa mentalidade, morrer em guerra, morrer lutando, meio que pode. Não, eu não acredito não, velho. Eu acho que se eu tivesse despedido, ela ia achar outra coisa pra reclamar. Depois chorar, perdeu um filho, pô. Mas ela reclamou foi disso. Ela não falou assim, ai, meu filhinho tão amado, querido, não sei o quê. Não, mas daí se ele tivesse despedido, aí ela ia chorar, nossa, eu deixei ele ir, entendeu? Tipo, ia mudar o drama só. O motivo. Mano, ela ia fazer esse escândalo de qualquer jeito, mano. Pode ser. Aí eles fazem a tartaruga. Porra, cara, a tartaruga me lembrou, sabe o quê, cara? 300. Também, não. A tática do tanque de guerra na Segunda Guerra, né? Porque pra você vencer uma trincheira, cara, a única coisa que você faz pra vencer uma trincheira é um tanque, não tem o que você fazer. Você precisa de um... E essa formação tartaruga, se você for parar a pensar, é o primeiro tanque de guerra, né? É uma formação que você consegue avançar para cima da infantaria, né? E tomar um dano mínimo, né? E aí chegar na trincheira, os caras desmancham e é isso aí, foi o que os caras fizeram. Eu achei foda pra caralho, né? A formação tartaruga é foda pra caralho. Não, mas eles desarmaram com uma pedra, né? Eles jogaram uma pedra em cima dos caras e acabou a formação tartaruga. Mas era uma baita pedra, parece. Era uma pedra. Vocês viram aquele... Eu imagino que vocês tenham visto o paralelo aí, a gente falando do Gandalf. O Gandalf saiu, né? Senhor dos Anéis, e depois ele vai voltar naquela batalha, eu acho que é das Minas Tirith lá. Vocês viram mais ou menos a mesma ideia nesse contexto aqui? Ele volta no Abismo de Helm. Abismo de Helm, isso. Tipo, no momento que ele volta, tá tudo perdido, digamos assim, né? Aqui é quase como se fosse antes dele voltar, né? Eles estão cercados, eles estão, tipo assim, com os orcs vindo, não tem muita salvação pros troianos nesse momento. Só meio que um milagre. Eu não assisti, eu não li o 10, né? Você já leu e tá dando spoiler pra nós. Só um milagre. Ué, mas não parece, aqui tipo, não tem saída pra eles. Tipo, os caras estão chegando, tão fodidos, assim. Da hora. Pô, e agora que é o cunhado do turno? Cunhado? Cunhado do turno, pô. Sim, peraí. Ou ainda não? Ainda não. Os caras vão tirar a mulher chorando, né? Os caras estavam chorando também, a mulher tava chorando. Que tiraram a mãe do... Mas é um pouco mais pra frente. É porque, assim, agora ele pede até a ajuda da Calliope, né? Ele chama a Calliope, porque agora eu vou contar um monte de gente que morreu, um monte de gente e tal. E aí eu não tenho nada. Vários trechos aqui eu não tenho nada. Porque, tipo, mano, é só
fulano, um mata o outro, morre pra um lado, cai pra direita, o outro cai pra esquerda, um leva... Não? Ele está com fogo na muralha, não sei o quê, um monte de... Não sei, vocês anotaram alguma coisa desse pedaço aí? Não anotei, eu só gostei de ver. Mas, assim, Não. tipo, dá pra você ver a batalha, né? Dá uma descrição, pô, legal. Muito bom. Tipo, sanguinolento, assim, né? Agora, acho que a próxima parte que eu anotei... tem o Mesêncio, né? Vai voltar o Mesêncio em algum momento ali. Mas... A próxima parte, pra mim, o Dardo do Ascânio, né? Pô, é isso que eu ia falar, o Ascânio. O cara lá xingando pra caramba. Não, isso, essa é a parte a próxima parte que eu tinha qualquer coisa anotada aqui, foi isso aí. Do Rêmulo, né? Que é o cunhado do Turno. Não, é o Numano, né? Rêmulo, Tinha por sobrenome Remo. O Numano Rêmulo. Numano Rêmulo. E aí ele fala uns bagulho cabuloso, né? Ele xinga mesmo os caras. Aí ele fala, ó, que Deus, que demência vos empurrou para a Itália. Tipo, ele desafia os deuses mesmo. Aí o Ascânio já pede para Netuno não, né? Pede para Júpiter, né? Guiar a flecha. Foi para Júpiter, que é isso? Júpiter onipotente favorece minha nascente audácia. Eu mesmo levarei ao teu templo um sacrifício solene e deporei ante teus altares um cândido novilho de cornos dourados. É isso. Aí... Mas não pula a ofensa do cara, não. As ofensas dele As ofensas dele eu achei boa. Lembrou vocês, tipo assim, meio que aquela dicotomia, assim, Esparta, Atenas, né? Total. A guerra do Peloponeso? Tipo, um lado ser, assim, bem afeito à guerra, né, sabe? Tipo, põe as crianças pequenininhas no rio pra eles ficarem fortes, não sei o que, e vocês são meio afrescalhados aí, com essas roupinhas. O famoso discurso de gente não civilizada, né? É você chamar o cara de fresco. Vocês gostam de música e a gente já é criado em cima de cavalo e não sei o que, bababá. Mas não tem um discurso bem... Eu acho que lembrou um pouco daquele discurso de Péricles, que ele fala isso. Não sei se é esse do Péricles, mas tem... Passou pela pessoa errada, Não. Que ele pegou a mulher do Turno? Não? É tipo isso, né? Mas me chamou a atenção. Te chamou também, Gabriel, esse negócio? E me pareceu muito Esparta e Atenas. Eu vi o filme do 300 aqui, o cara contando, nós quando é criança, a gente já bota os meninos pra brigar, a gente, né? Em Esparta, joga as crianças no rio pra aprender a nadar, essas porra todas, né? E aí ele fala, vocês gostam de dança, vocês essa roupinha. E aí ele fala, frígias, porque vocês não são frígios. Frígias foi foda. Não, esse aqui, vós, porém, amais os trajes pintados com açafrão e brilhante púrpura. No coração tendes a preguiça. Verdadeiras frígias, pois nem frígios sois. Vai lá ouvir flauta, né? Então, chama os tambori aí, deixa as armas para os homens e renunciai o ferro. Tá. Tipo, e dá pra ver que isso é uma coisa que eles acreditam mesmo, né? Porque o Turno já falou a mesma coisa pra trás, né? Que eles eram afeminados e tudo mais. É uma diferença cultural que pro Virgílio ele tá trazendo aqui e falando, não, isso é Roma. Roma é a cultura, é a dança, é a arte, é a civilização e a flecha na cara de quem acha que é mais homem que a gente, entendeu? Isso é Roma. Não sei. Não, eu acho que sim. Mas, na verdade, Roma talvez seja esse casamento dessas duas coisas. Porque no final das contas o Enéas vai casar com a Lavínia e ele vai
vai ser... O nome que ficou não foi o nome de troiano, foi o nome de latino, né? Então, assim, aquela cultura local, de alguma forma, ela subsistiu, né? Então, foi incorporada e tá decidida, né? Da hora. Massa mesmo, casamento das duas coisas, legal. Então, talvez ele tá querendo falar que eles pegaram os dois, os bons, as duas coisas boas. Nossa, bem mais legal, bem mais massa. Eu acho, né? Eles chamam eles de frígios duas vezes cativos, várias vezes, né? Porque os gregos, né, venceram Troia, né? Destruíram Troia, mas antes disso também Hércules fez isso, né? Foi 2 vezes que Troia foi invadida, foi 2 vezes que Troia foi dominada. E é por isso que eles falam isso várias vezes, repetem, né? E aí eles até recebem de volta, né? Nós somos os 2 vezes cativos, isso aqui, mas aí tome-lhe flechada, né? E a própria frase do Ascânio, depois que ele acerta a flecha na cabeça do Rêmulo, já diz, né, que ele fala: vai, zomba da virtude com soberbas vozes. Então ele já fala, né, esse negócio da virtude. Olha, que bacana, não tinha pego isso não, legal. Ele já entende que o que ele estava falando, esse xingamento de afeminado, tal, é a virtude. Você sabe que o desprezível é aquele que despreza o que é valioso. Então, o desprezível se mostra ser uma forma, né? Ele não despreza o que é desprezível, ele despreza aquilo que é valioso, ele se torna desprezível. Você se torna a coisa amada e você se torna o oposto da coisa desprezada, né? Então você sabe o quão desprezível é a pessoa pelo aquilo que ela despreza também. Exatamente. Por isso que eu falei, é o típico xingamento de bárbaro, né? Esses xingamentos aqui. Aí ele falou aqui, ó, a resposta que os frígios 2 vezes cativos mandam para você, todo mundo grita, todo mundo faz festa, né? E aí ganha moral de novo pro lado dos troianos, né? E aí? Aí vem Apolo, né? Fala com Iulo. Essa parte do Apolo eu anotei um ponto aqui. Que eu achei curioso. É o seguinte, o Ascânio acertou a flechada. Legal, né? Bom. Só que imediatamente o Apolo já desce para dar uma refreada nele. Para falar assim, ó, né? Tipo assim, você cresceu em valor, é isso aí. E ele fala, cresce em valor, meu menino. É assim mesmo que aos astros chegamos. Filhos de deuses, fadado também a ser pai de outros deuses. Dia virá em que o belo remate aos nascidos de Azáraco porão nas lutas nos homens. Beleza, vai chegar a tua hora. Tipo assim, não se emocione igual o Euríolo e o Niso emocionaram. Né? Não deixa essa desmedida da atuação que foi boa, foi legal, muito bom. Mas agora, tipo assim, se recolhe, sai daí. Só que o Apolo, ao mesmo tempo, não podia falar assim, se recolhe, sai daí, e o Iulo fica bem na fita com os outros. Porque o Iulo também não podia, digamos assim, negar fogo naquela hora. Então, por isso que quando o Apolo sai, ele deixa bem claro que ele é o Apolo e ele tá falando isso, para todo mundo ver. Nossa, cara, você pegou um negócio aí que eu não tinha pegado. Que legal, cara. Ele não tá falando pro Iulo, ele tá falando pra galera que tá ouvindo, né? Tipo assim, porque os caras compram a ideia, falam, não, se o Apolo falou, realmente ele sai fora e tal, deixa a gente... Eles que tiram o Iulo de lá. Cara, que da hora, e é isso mesmo. E ele não fala, tipo, porque senão você vai morrer e tal, não. Ele fala porque senão eu vou ter inveja. Melhor ainda, né? Tipo, fala assim, cara, ele achou uma desculpa pra dar pro cara sair, né? Pro Iulo sair e não morrer, né?
Porque o Yulo não pode morrer, o Yulo é de onde vem a promessa, né? Uhum. Nossa, que da hora, é isso mesmo. Apolo não tá falando pro Yulo, tá falando pra quem tá do lado. Os chefes do Dardani tiram ele de lá. Porra. Então era isso aí que eu tinha notado. E agora, nesse canto, nesse livro, me parece que os deuses estão cada vez mais presentes. Sim. Antes eles estavam meio que falando, conversando entre eles e tal. Teve o concílio dos deuses e, na verdade, vai ter, né? Mas teve aqueles pedidos de Vênus para Júpiter, teve a Juno fazendo os negócios com a Alecto lá, mas não teve poucos até agora, assim, momentos de interferência direta dos deuses, né? E cada vez parece estar mais frequente isso, assim. Perfeito. Tem só um negócio aqui que eu queria te perguntar, porque depois que acontece isso, fala que vindo do poente, sob a influência do nebuloso Capricórnio, a chuva flagela a terra. Por que do Capricórnio? Putz, sei não. Aonde que tá isso aí? No final desse trecho, assim, né? Quando os soldados tiram ele de lá, ele já fala, ó, vindo do poente, sob a influência do nebuloso Capricórnio, a chuva flagela a terra. É quando começa a chuva e vai todo mundo meio que volta para as muralhas e tal. Pode ser, não sei onde que tá, não. Capricórnio é o tá. próximo, né? Hã? Capricórnio é o próximo signo. É o próximo signo, mas tipo, por que falou aqui do Capricórnio? Não, aqui tá falando assim, junca-se, se eu peguei o lugar certo, né? 667 no meu aqui. Fala, junca-se o solo de setas e farpas, a pugna se instaura, como os cabritos pluviais do ocidente impelido verberam. É esse que você tá falando? Isso aqui é isso? Ah, é. É os cabritos aqui, peraí, deixa eu ver como é que tá. É o Porque meu tal. o Capricórnio tem esse negócio meio cabra também, né? Como que tá no seu, Guilherme? Trava-se encarniçado combate, como um chuveiro trazido do ocidente pelos cabritos chuvosos e que açoita os campos, como as nuvens que com muita saraiva caem sobre os mares, quando Júpiter iracundo com os austros desencadeia a aquosa tempestade e rasga no céu as nuvens opacas. O Odorico tem uma coisa que eu não tinha visto. Ele fala que isso aí esse tá aqui, né? Como que é? Cabritos, cadê? Os cabritos nimbosos, né? E aí ele fala aqui, cheios de nimbos, carregados de chuvas. Os cabritos, a Edith, são 2 estrelas da constelação do Auriga. É uma constelação, então por isso que o outro aqui traduziu como Capricórnio. Então a chuva vem de 2 cabritos. Então tem uma constelação, 2 cabritos, que é uma constelação, e a chuva vem dele. Tem nuvens dos cabritos, que é a próxima signo, né? Então, isso aí. Era só isso, né? Eu queria saber se tinha alguma coisa. Mas aqui ele tá falando como se ele fizesse aquela símile, né? Pelo menos o meu. Ele fala como os cabritos fluviais. Tipo assim, junca-se o solo de setas e farpas. Setas e farpas, tipo, são as flechas. Entendi. Então, é como se estivesse caindo uma chuva de flechas. Entendi, bacana também, faz sentido. Aqui é a nota do Dorico, então deve ser as 2 coisas, né? Torquet, acusam, riemen, ecelo, cava, nubila, rumpit. O que é isso, Edmar? Edmar Edmar tá latim. não vou me pronunciar. Ô, pessoal, foi mal. Tinha recebido uma mensagem da Carol. Eu não tava escutando o que vocês estavam falando.
Carol Diga, falou, diga. vem dormir. Desse jeito, hein? Mais ou menos isso aí. Eu também já tô indo daqui a pouco. Mas acho que a gente já tá quase, né? Acho que aí a última coisa que acontece são os dois irmãos que, quando tá todo mundo entrando pra muralha, fica dois irmãos grandes lá, né, na porta, que são o Pândaro e Bichas, né, são como dois orvalhos que ficam ali, os caras grandes, travando tudo, e até desafiando os outros a entrarem, quem tenta entrar eles estão matando, estão impedindo, né? Até que o turno aparece ali, e o turno corre pra cima deles, né? Sai matando todo mundo, e mata um primeiro, e o outro ele tá com uma lança que nem a armadura nem o escudo consegue impedir de chegar nele, né? Então mata os dois. O turno tava chutado, né, velho? Cara, O Marte também veio ali, deu um gás pra ele, né? sim. E cada um que ele mata desses dois grandão, sai um som, né? O primeiro é como trovão, né? O do escudo, que impede, a lança bate como um som de um trovão. E o outro que ele mata também, cai, ele mata, né? Parece que ele pega uma espada e corta aqui no segundo irmão, né? Ele corta a cabeça em duas. E o cara, quando cai, é como se fosse as ondas batendo na praia. Né? Tipo, um cai com o barulho de um trovão, o outro cai com o barulho das ondas na praia. Assim. Imagina grandes, cara. Assim. Sinistro, né? Eu não consigo imaginar esses caras, a não ser que eles fossem tipo uns gigantes. Eu também, né? Tipo, eu acho que eles eram, sei lá, umas 10 vezes o nosso tamanho, assim. Não. É tipo um Shaquille O'Neal, assim, eu imagino. Não, eu imagino um gigante mesmo, assim. Tipo Davi e Golias, assim. Só que no caso eles eram Golias, né? Porque os caras são muito brutos. Como é que corta a cabeça do outro, tipo, no meio? Assim, Não, de fato, eles deviam ser fortes pra caralho, né? porra! Só os fisiculturistas. E aqui, né, Marte desce depois que ele mata o primeiro irmão, Marte desce, encarna nele, e ele desafia o outro, fala, olha, você vem lutar, eu vou te matar, e você vai ver Príamo, e você vai falar pra Príamo que você encontrou um outro Aquiles, né? Você vai falar então, tipo assim, ele chama o cara, e o cara vai, tá com uma lança pra cima dele, e aí onde o negócio fica sem noção. A Juno vem e atrapalha o dardo do cara, entendeu? Então, tipo assim, já tá com o Marte do lado dele, vem a Juno também, não deixa o cara matar ele. E aí, a hora que ele parte pra cima do cara, não tem o que fazer, né? Ele corta a cabeça do cara mesmo. Eles estão muito do lado ali, né? Aqui lembrou muito a Ilíada, né? Que eles estão assim. Pô, na Ilíada os deuses estão meio do lado, assim, né? Tipo, tem um herói aqui, um deus do outro lado, tá todo mundo lutando junto, né? Um dá uma flechada, acerta o Ares, o outro dá uma... Nossa, é muito doido. E o negócio que eu fico assim pensando nesses casos é o seguinte: Júpiter falou, eu não vou interferir. Daqui pra frente, né? Enfim. Os caras estão interferindo toda hora, né? Desde sempre. Aí Juno tá lá. E o Júpiter tá só deixando o destino acontecer no final das contas, assim. Mas não tá, né? Porque os deuses estão ali, mas é só por birra mesmo. Tipo, a Juno sabe que não vai dar em nada isso, mas ela tá ali, né? Causando a confusão dela. A bagunça. Sim. Porque depois disso aí, os caras começam a fugir do turno, então eles vão para fora da muralha, os troianos vão fugir, e aí o Sergesto, né, o Sergesto e o Menesteu encontram eles, né, vindo de onde eles estavam, né, eles vêm, encontram com esse cara, falando, para onde vocês estão fugindo? Vocês vão abandonar a pátria? E todo mundo volta para a guerra, né? E aí onde eles começam a cercar o turno, e aí os deuses falam, olha, não dá turno, daqui você vai sozinho, isso aqui já é exagero, entendeu? Agora não dá para te acompanhar mais. Porque ele vai consegue sair pelo rio, né? No final das contas. mas ele não continua lutando, né? Ele pula no rio.
E aí o rio leva ele embora com a lama, né? Leva ele embora calmamente e entrega ele de volta para os soldados dele, né? Muita Então, apelação. mas você viu o negócio que o turno ficou dentro da muralha, né? Tipo, os caras fecharam ele lá dentro. Não, ele não fica do lado de fora? Fiquei do lado de dentro. Ele fica preso dentro. E aí, não tá muito bem explicado como é que foi essa aí. Não. Como é que ele caindo no rio, ele... É porque tá uma confusão, né? Assim, ali rolando. Eu acho que ele se jogou da muralha e caiu dentro do rio, entendeu? Não, eu acho que ele chegou... Não. Ele chegou perto da muralha. Ele matou aqueles caras que estavam lá na muralha. E aí ele cai que fala, pouco a pouco ele começa... ele vai se afastando da muralha, vai se afastando. E vai indo em direção ao rio. Ele fica preso dentro. Fica preso dentro? Dentro. Que ele fala aqui, ó. Muitos latinos também para dentro dos muros ficaram. Quanta cegueira! Não viu o monarca dos rútulos fortes, na confusão do momento, ficar também preso ali dentro. Qual feroz tigre no meio de inerte rebanho de ovelhas. Na 730, mais ou menos. Então, tipo, os caras abriram a porta, ele matou os dois, e aí ele entrou e fecharam a porta. E ele ficou pra dentro, preso. Só que tem uma parte ali... Cadê? Aqui, ó. Na 755. Um pouco antes, ele tá falando com alguém ali, ele tá falando com o Pândaro. E o turno não... Ele não tá com medo. Ele tá ali meio que pra matar todo mundo, na real. E ele fala com o Pândaro, tipo assim, você não encontra aqui, né, você não, tipo, você vai morrer, né? O Pândaro fala pro turno, e o turno fala assim, bem, começa aí, se você quer tentar e tal, tipo, você não vai achar que você vai achar alguém, você vai achar outro Aquiles. E quando ele joga a lança que Juno desvia, mas ele já tá dentro lá do arraial, né? Tá dentro da fortaleza ali, improvisada. Só que ele fala o seguinte, aí o turno começa, tipo, a falar assim, meu braço tem força pra caramba e tal, né? Eu faço isso, faço aquilo e tal. E ele regaça. Essa parte eu achei, tipo, pesada. Ele fala assim, ruidosamente caiu. Com tal peso, o chão duro estremece. Os grandes membros estiram na terra. Ao morrer, salpicadas de sangue e cérebro as armas. Então, tipo, ele matou um. Aí o povo começa, ele entrou, tipo, igual um leão no meio de um monte de ovelhas lá dentro do arraial. E aí os troianos, aí ele fala assim, apavorados, os fortes troianos em fuga se espalham. E se nessa hora tivesse ocorrido ao valente mancebo as largas portas franquear para os seus companheiros de luta, o último dia fora este da guerra e da gente troiana. Porém, a sede de sangue e o furor o levaram para o outro lado a caçar inimigos. Tipo, ele tava preso dentro e ele começou a oprimir os caras lá dentro. O cara é embaçado, né? O cara é o bichão, né, velho? É muito. Isso. Mas só que fica muito confuso. Tipo, aonde que ele tá, como que tá, eu não entendi nada, assim, como que ele pulou no rio, pra mim, até hoje eu não entendi, assim. Cara, ele foi se afastando de lá. Isso aconteceu. Ele foi se afastando. Porque ele fala que o turno tava, tipo, cansadão, todo sujo, já fraco, e de repente ele pula no rio. Foi isso que... Não, que tem um momento que ele vai passo a passo, o povo, não é ele que vai, mas o povo vai empurrando ele pra fora, cada vez mais longe da muralha, mais perto do rio. Então ele vai em direção ao rio, o povo vai empurrando. E aí chega uma hora que ele pula no rio. O que eu entendi, sim, fiquei tentando imaginar o lugar, né?
A única opção que eu consigo conceber é assim, existe um rio passando e os caras fizeram uma, tipo, sei lá, o rio tá aqui, os caras fizeram uma muralha meio que com o rio de fundo. Não, isso aí eu acho que é quase certeza, sabe? Porque geralmente assim que você faz uma muralha, você coloca um rio. Não, e fala que vários momentos aqui, que do lado direito eles não precisam proteger porque tem um rio. Então é isso. Tem um rio do lado, bem do lado. E aí eles vão lutando ali da porta e já pulam no rio. Assim, talvez eles não precisam proteger, porque o rio tem uma correnteza que sai da muralha, entendeu? E aí explicaria, porque aí o cara, ele pulou, o rio já levou ele pra fora, entendeu? E aí o pessoal troiano não precisa se preocupar com o rio, do pessoal atravessar o rio, porque tem uma correnteza forte que não deixa eles entrar. Foi isso. Tem um rio ali perto da porta. Porque não faz sentido ter um rio lá, porque os troianos, os como é que é o nome, velho? Os latinos, eles não atravessam o rio e entram na muralha, entendeu? Não, deve ter uma correnteza, né? Com certeza. Então só explicaria se tivesse a correnteza forte. Verdade. E deve ser o tal do Tiberi, né? Uhum. Que tanto a gente tá falando, né? É o Tiberi. Ele se atira no Tiberi. Isso mesmo. Aí ele se atira no Tiberi. Fim de capítulo. Eu tava com saudades da Eneida, de conversar sobre a Eneida. Legal demais. E eu vou te falar, mesmo sem a gente combinar, tipo, dá sempre 2 horas. Tipo, agora deu 2 horas de novo. É porque a gente começou meia hora depois, né? Aí a gente terminou. Mas sempre dá 2 horas. Sempre dá 2 horas. Que coisa, né? Mesmo sem durar. Então, minha edição, ela dá 30 páginas por capítulo, assim, quase que cravado. 30 páginas. Não tem erro. Não, show. Então, assim, ó, acho que quando... Opa! Ixi. Tá. Eu acho que quando a gente for ler a Divina Comédia, eu acho que a gente pode colocar a média que eu tinha